paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os ouvintes com essa mesma paz gloriosa de Jesus que excede todo entendimento. Eu gostaria de ler um texto bíblico em Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, os filhos de Boanerges. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, estava perto da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, o tema da minha mensagem aqui será 7 limitações de Satanás. Por quê? Nós vemos em muitos cultos, em muitos testemunhos, a pessoa fala 70 vezes do inimigo e 30 de Jesus. Tem lugar que nem de Jesus fala. E isso na vida cristã é muito prejudicial. Porque o inimigo não é tudo isso. A Bíblia não é para dar ibope para o inimigo. Não é para colocar o inimigo em destaque. De Gênesis a Apocalipse aqui, a pessoa central é Jesus Cristo. É para revelar Deus, é para revelar o Espírito Santo. Esse é o propósito da Bíblia Sagrada. O inimigo é para desmascarar ele com o dom de discernir espíritos. É esse o propósito do Deus Todo-Poderoso. E ele é limitado. Ele não pode, ele é um ser criado. Ele tem coeternidade. O que significa essa palavra? Significa que ele teve um princípio e ele não terá fim. Mas Deus não, Deus é eterno, todo-poderoso. Ele não tem princípio nem fim. E às vezes a gente dá muita glória, né? Ele é um anjo caído, é um ser celestial caído, e as pessoas às vezes falam mais nele do que no próprio Jesus. Então vamos ver algumas limitações aqui. Aqui no epígrafe vai falar de 3 assuntos. Herodes manda matar Tiago, primeiro assunto. Pedro é livre da prisão, segundo assunto. E a morte de Herodes, terceiro assunto. E às vezes esse texto vai responder a pergunta para você: por que os justos morrem, né? A gente está vendo aqui que Tiago não tem nada melhor do que Pedro. E Tiago foi decapitado e Pedro foi livre da prisão. Porque às vezes o cristão não entende que Deus tem prazer na morte do justo. Deus se alegra. A Bíblia diz nos evangelhos que vai chegar tempo que qualquer um que vos matardes estará prestando um serviço a Deus. Ele cai com o corpo aqui deitado e lá no paraíso ele se põe de pé. Louvado seja Deus. Não é esse o meu assunto, mas a gente vai ver aqui, primeira coisa que ele não conseguiu impedir é a oração da igreja. Aqui no versículo 5 diz assim que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Por favor, algumas vezes a gente vê que ele só começou, Pedro foi livre da prisão porque a igreja começou a orar. Contínua é contínua. Estava orando também no tempo de Tiago, sim. Mas acontece que a vontade perfeita e soberana de Deus era mostrar que ele tem poder para livrar o justo e também dar permissão para que o justo pereça. É esse o objetivo do texto. Então o inimigo não pôde impedir a oração da igreja. Querido, se tem uma coisa poderosa, se chama oração. Se você orar, o inimigo não vai conseguir impedir sua oração vai subir ao céu. Você lembra de Daniel orando? 21 dias veio o anjo Gabriel, né, para dar a resposta da oração no primeiro dia. Foi impedido até o 21º dia, e aí ele invocou Miguel veio ajudar e a oração passou. Então pode ser que a oração ela demore, para você seja tardio, mas Deus no tempo certo vai responder a sua oração. Segunda coisa aqui, não pode impedir o crente de ter paz. Jamais o inimigo vai conseguir tirar sua paz se você tiver fé em Cristo Jesus. Olha o Pedro dormindo aqui, no versículo 6, dormindo entre 2 soldados e ligado com algemas, com cadeias. Estava algemado. E o camarada dormindo, sabendo que no outro dia o seu pescoço ia ser cortado. Como Tiago, olha ele tranquilo aqui, por quê?
Porque ele se lembrava da promessa de Deus. Ele se lembrava que ele não iria morrer enquanto não se cumprisse o tempo que ele ia glorificar Jesus. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Não quis morrer igual ao mestre. Então tem tempo determinado para as nossas vidas. E às vezes a gente fica intranquilo, se desespera e esquece daquilo que Deus promete para as nossas vidas. E o que Deus promete, Ele cumpre. Descansa no Senhor. Terceira limitação de Satanás aqui. Não pode impedir as ações dos anjos. Gente, a gente precisa voltar a acreditar que Deus tem anjos ao nosso dispor. Nós temos que voltar a acreditar que o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lembra de Pedro? Pedro disse que o anjo do Senhor está ao nosso redor e o inimigo está ao derredor. Tem proteção para a sua vida. Ele não vai conseguir impedir a ação do anjo na sua vida. Porque Deus é um Deus de sobrenatural, querido. Guarde isso no seu coração. Creia na intervenção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A quarta limitação de Satanás, ele não pôde fechar as portas que Deus abre. Presta bem atenção, querida. Olha o calabouço de Pedro aqui. Quantas portas, a porta da prisão, né? A porta do pátio, a porta principal. Quando o anjo chegou, elas iam se abrindo para Pedro. E é interessante, eu acho maravilhoso, aqui no versículo 10, que quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, a mais pesada, que dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Olha... E ele, tendo saído, percorreu pela rua, e logo o anjo se apartou dele. Lá em Apocalipse está escrito que Jesus tem a chave, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Deus tem uma porta para abrir para você, ou aberta para você. Você que tem que tomar posse pela fé, em nome de Jesus Cristo, que a porta que você está precisando, não sei se é da saúde, que ela chegue para você. Não sei se é a porta de emprego, que ela chegue para você. Não sei se essa porta está causando um distúrbio no seu casamento, fechado para ambos os corações. Deixa Deus abrir o coração de vocês dois, e essa porta da felicidade entre na sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Não pode ser fechada a porta que Deus abre. O inimigo pode fechar, seu patrão pode fechar, o sistema pode fechar, o Estado pode fechar, mas se Jesus abrir, está aberto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A quinta limitação de Satanás: ele não pode livrar os seus adeptos que perseguem a igreja. Pode perseguir uma semana, um mês, mas a qualquer momento a sentença divina vem. Olha o Herodes aqui, querendo o seu Deus Sol, roupas resplandecentes, um trono, e querendo receber glória de divindade, e de repente ele é comido de bicho. Tem muitas autoridades nesse Brasil, olha aqui uma profecia, que vão ser comidos de bicho. Eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Viu? Vocês que dominam sobre o povo com opressão, vocês ainda vão ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso, porque Deus é um Deus de justiça. A igreja ainda está na terra e Deus peleja por ela. Cuidado para você não ser comido de bicho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós não temos prazer de falar nisso, não. Nós queremos é a tua salvação, seu estadista. Nós queremos é que Deus transforme a sua vida. Mas tem um Deus que tem o copo da ira lá, e as gotas estão cada dia caindo incessantemente das injustiças que vocês cometem com a nação. E Deus virá fazer justiça. Ele é comido de bicho. E o inimigo pode dar livramento para ele? Não pode. Prestou um monte de serviço, matou Tiago, perseguiu a igreja. Mas quando a justiça veio, não pôde. Sexta limitação de Satanás: não pôde impedir de jeito nenhum o crescimento da igreja.
a igreja continuou crescendo. Olha, tira os nossos cultos, tira o nosso acesso, a nossa liberdade de adorar a Deus, mas nós estamos aqui nas nossas casas, adorando o Criador, as famílias estão reunidas, adorando, fazendo live de adoração, cantando com seus violões, com seus teclados. Você não vai conseguir impedir o crescimento da igreja, não, inimigo. Sabe por quê? Porque quem colocou a semente com sangue na terra foi Jesus Cristo. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Confúcio. Foi Jesus Cristo eterno que está sentado à direita de Deus. Por isso a igreja continuará crescendo, louvado seja o nome de Jesus. E a última limitação de Satanás: ele não pode impedir a igreja de glorificar. Tirou a igreja de glorificar no templo, perseguiu ela, tentou tirar a glorificação matando Tiago. Mas sabe o que aconteceu na praça pública? Quando o Herodes começou a ser comido de bicho, o povo começou a gritar: glórias ao Deus. Aleluia, a voz dele é que prevaleça e não o homem. Voz de Deus e não do homem. Voz de Deus. Olha o povo adorando. Tirou a adoração do templo, mas o povo foi adorar na praça. Ninguém vence este Deus Todo-Poderoso. E o inimigo é um vencido e Jesus é o vencedor. Que Deus fale com você nessa mensagem, nessa simples palavra, e que ela fique no seu coração. Vou fazer uma oração. Querido Deus, nós estamos aqui, ó Deus, ministrando a inefável, gloriosa e poderosa palavra de Deus, a inerrante. Ó Deus, a pura, a gloriosa. Fala com teu povo. Fala pelo teu Espírito aos corações dos ouvintes. E abençoa as suas famílias. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da providência. Por favor, Deus, socorra o teu povo nessa hora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.